Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Hoje, 1º de dezembro, estamos aí já partindo para a finalização de mais um ano de 2019. Eu sou o professor Cido, sejam bem-vindos ao meu canal. Você que não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, faça seu comentário. Não esqueça de clicar no sininho e clicar lá em todas as notificações para receber as minhas notificações. Hoje, o que eu venho trazer aqui para vocês não é assim uma notícia muito boa. Infelizmente, mais uma vez aqui no Brasil, estamos assim vivenciando uma situação terrível, uma situação aonde mais uma vez temos assim a presença da PM e de uma forma assim muito truculenta, muito violenta, a atitude da PM lá na favela de Paraisópolis, em São Paulo. E aí nós já assistimos, de modo especial nesse ano, uma diversidade de situações com a presença da PM, a ação da PM, a ação violenta da PM, que tem assim deixado pavoroso, né? Deixado assim em alguns casos mortes, em alguns casos de feridos, em favelas que vêm desde o Rio de Janeiro e que também agora tivemos o caso que aconteceu em São Paulo. Vou pedir para vocês que eu vou fazer uma leitura, tá? Licença vocês. PM encurralou multidão em vielas onde houve pisoteamento, indicam relatos e vídeos. Relatos de moradores e dezenas de vídeos analisados pela reportagem indicam que a ação policial dirigiu uma multidão de jovens para vielas em ação policial em baile funk na favela de Paraisópolis. O episódio, na madrugada deste domingo, terminou com ao menos 9 mortos e 7 feridos no pisoteamento. A ação aconteceu na rua Ernest Renan, onde acontece o maior pancadão da cidade, conhecido Baile das 17, que aglomerava mais de 5.000 pessoas. Donos de um bar no fluxo do baile funk, Anderson Figueiredo, diz que os policiais chegaram atirando bombas de gás e balas de borracha. Ele nega que tenha havido perseguição a bandidos, que é uma das alegações que o comando da polícia, né, tem feito, que diz que estavam perseguindo 2 bandidos e que esses 2 bandidos teriam assim entrado lá no meio da multidão e para poder se proteger, né? Colocar assim como se fosse escudo humano, né? As pessoas que estavam lá no baile. Isso é a alegação da polícia. Segundo ele, ambos os lados da rua foram cercados pelos agentes que atiravam e batiam em quem se aproximasse. A multidão então só conseguiria dispersar por suas vielas de menos de 2 metros de largura, cheias de escadas, o fez com que muitos tropeçassem. Eu coloquei várias pessoas para dentro do meu bar, mas não cabia mais gente uma hora, diz. Vídeos gravados pelos moradores dos altos das casas mostram a chegada dos policiais atirando munição não letal. Outras imagens mostram que as pessoas foram perseguidas nas vielas, onde apanhavam com cacetete. Rafael dos Santos, 29, vendia cachorro quente na festa quando foi atingido por uma bala de borracha. Chegaram dando tiro, jogando bomba, meu carrinho chegou a cair no chão e as pessoas me ajudaram, disse. Esse baile ajuda muita gente aqui, movimenta o comércio e paga os aluguéis. Moradores da favela afirmaram que, ao ver feridos, foram proibidos de socorrer as vítimas, que foram levadas para uma unidade de saúde na favela, onde vídeos mostram a tentativa de reanimação. Grávida de 18 anos, JL, mora em frente ao baile e acordou com a fumaça das bombas dentro de casa.
Meu corredor ficou todo branco. Eu e meus filhos passamos muito mal por isso, diz. Na manhã seguinte do episódio, moradores pintaram frases de protesto no asfalto. Em frente à viela, onde houve pisoteamento, pintaram as palavras justiça e luto. Em outro ponto, escreveram: a favela chora. Moradores da favela afirmam que a situação em Paraisópolis é difícil após um policial ser morto há um mês. Na ocasião, o sargento Ronaldo Rua Silva, de 52, da Força Tática, foi baleado após uma abordagem a suspeitos com troca de tiros. Desde então, os moradores relatam truculência dirigida de forma geral à comunidade. Uma das moradoras mais antigas de Paraisópolis, Zita Oliveira, diz que a população quer paz. Ela pretende fazer um protesto contra o ocorrido. Como ficam mães dos que morreram? Eles, policiais, não têm consciência do que eles fazem? A gente só quer paz, afirmou. Então veja só que situação, gente, complicada. E isso não deixa de ser assim uma demonstração muito clara, né, do que já vimos aí discutindo, né? E tivemos, né, o mês passado, no dia 20, o Dia da Consciência Negra, e de lá para cá, por incrível que pareça, tem casos assim muito complicado que vem acontecendo, casos de violência, casos de mortes a negros, né? E sendo que anualmente cada vez mais aumenta, inclusive mortes, violências contra negros e contra negras. Eu estou comentando tudo isso porque nós sabemos que as favelas, né, as periferias dos grandes centros, não só nos grandes centros, mas também em centros pequenos, boa parte dos moradores são negros, né? E são pessoas pobres, pessoas marginalizadas. Com isso nós temos assim, não só em São Paulo, né, mas também no Rio de Janeiro. Veja bem que em São Paulo nós temos aí como governador o João Dória, e já sabemos assim como que é a cabeça dessa gente, como que é o tipo de política que essa gente tem abraçado. Sabemos assim que eles são pessoas que estão nessa linha do ultraconservadorismo, como é o Jair Bolsonaro, apesar de em alguns momentos terem atritos e tudo mais, mas isso é atrito político, né? Não tem uma outra. Em si, né? Eles são todos iguais, não há diferença entre eles. E essa gente aí, como o Witzel no Rio de Janeiro, o João Dória também em São Paulo, são pessoas, né, que estão à frente, né, como governadores, né, e que eles não tem nada, não tem nenhum projeto, nada para falar a verdade assim, que possa servir de benefício ou de proteção à população mais pobre dessas regiões. Então o que acontece? Situações como essa, por exemplo, que aconteceu em Paraisópolis, no fundo, se a gente for assim um pouco mais na reflexão sobre o que aconteceu, vamos chegar a esse tipo de situação aonde há sim uma espécie de não sei se poderia dizer assim um desejo, né, mas uma intenção mesmo muito clara de exterminar as pessoas mais pobres, as pessoas marginalizadas da nossa sociedade. O que nós estamos assistindo, minha gente, não deixa de ser um extermínio. Isso pode ter certeza que esse tipo de análise ela é verdadeira, né?
porque esses tipos de motivos, como a gente fica vendo por aí, como tem acontecido no Rio de Janeiro, em muitos casos tem acontecido também em São Paulo, de que a polícia estava apenas perseguindo os bandidos, e aí por causa disso, porque o bandido ele enfiou não sei na onde, ele foi para um determinado lugar, como casos de balas perdidas que a gente tem visto, quantidade de pessoas, por exemplo, que têm sido mortas, né, têm sido feridas e tudo mais, com balas perdidas. E o caso de Paraisópolis são 9 pessoas mortas, pisoteadas, pessoas correndo, assustadas, né, com medo, né, devido todo um aparato que foi formado ali, como se fosse uma espécie de uma guerra, né, que estivesse acontecendo por causa de um baile funk, né, que estava acontecendo nessa cidade. E a gente sabe que os bailes funk acontecem nas periferias do Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo. E Paraisópolis é uma cidade que, pelo que eu já andei vendo, inclusive tem em torno de 100 mil pessoas, né? É um bairro muito grande e lá tem muitas coisas interessantes que inclusive acontecem relacionados assim a projetos sociais, né? Existem assim muitos projetos sociais que são implementados, por exemplo, nesse bairro, em prol de ajudar assim essa população mais pobre, né? Fiquei sabendo inclusive que tem lá um projeto social de dança, né? De danças clássicas, e você tem uma série de outros projetos dentro do campo educacional, né? Na formação de jovens e tudo mais. E de repente a gente vai vendo essas situações da polícia que entra de uma forma truculenta, que mata, como se fosse assim que pessoas que moram em periferia já são pessoas assim condenadas, né? Elas já são pessoas que já são vistas como bandidas, que já são vistas como arruaceiras, pessoas preguiçosas, pessoas que não trabalham e que são pessoas assim que de uma certa forma precisa haver um controle social, esse controle violento, né, para poder fazer com que essas pessoas cumpram cumpram apenas o seu trabalho, né? E nada mais, né? Que sejam pessoas que vivam de forma assim quietas, né? Sem se movimentar, sem fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, de protesto, né? Que seja na música, que seja na dança, ou que seja na arte, né? Ou qualquer coisa assim. Infelizmente, essa é uma notícia muito triste, né? Que estou aqui passando para vocês. E a gente tem que cada vez mais tomar assim como reflexão é, de que há uma intenção por trás de tudo isso, sim, uma intenção de extermínio, uma intenção de, de fazer com que por trás de toda essa violência, e aí a gente sabe que existe sim um racismo, um preconceito contra pessoas mais pobres e negras, né, da nossa sociedade. Até uma próxima vez, obrigado por hoje.